E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou explicar para vocês a Aprender Sempre de 2021, volume 3, do oitavo ano do ensino fundamental, as sequências 3 e 4. Eu não vou ler os textos para não ficar tão longo, apenas vou comentar realmente as questões. Então, vamos lá para a correção. Na aula 1, aqui no começo, a gente tem uma tabela para preencher com as características do texto científico, do artigo de divulgação científica. A gente tem que falar sobre introdução, desenvolvimento, etc., cada uma das partes que compõem esse tipo de texto. Assim, todo o texto tem que ter uma linguagem formal e objetiva, por isso essa característica está em todos os itens, né? Aí, quando a gente fala de introdução, ela tem que mostrar a ideia central, né? Introduzir realmente o tema. O desenvolvimento vai apresentar aí o conceito, uma determinada teoria e argumentar, né? Colocar ali evidências disso. Os objetivos é trazer um texto aí com bastante clareza, sem ambiguidades, sempre baseado em fatos. A conclusão, ela vai recuperar a ideia central, né, e concluir de acordo com aquilo que já foi apresentado durante o texto. E as referências bibliográficas, né, baseado em que outros textos, em que outros autores que esse meu artigo está sendo baseado. Agora aqui, continuando, a gente tem uma imagem, né, de uma pintura paleolítica. Na letra A, ele fala que na pintura existe um tom escuro contrastando com imagens em tom mais claro, né? E qual foi a técnica do autor para essa escolha? Então, assim, a técnica dele é utilizar claro e escuro em contraste é justamente para dar destaque para a produção dele. Então, se ele tem um fundo mais escuro e a pintura em um tom mais claro, ele consegue aí, através do contraste, né, mostrar o que ele quer. A B e a C são pessoais. Vamos agora aqui para a aula 2. Então, aqui nessa aula, ele propõe que vocês tenham feito artigos de divulgação científica, que vocês leiam o de um colega e respondam as questões baseadas na leitura desse texto do seu colega. Então, aí é uma atividade que vai depender muito da interação, né, de vocês com os pares. Vocês vão ler o texto do colega e vão responder essas questões baseadas na leitura desse texto dele. Agora, aqui ele tem um texto que ele coloca para responder as próximas perguntas. Né, fala para vocês fazerem uma discussão em classe e depois para vocês fazerem uma pesquisa sobre um período histórico da sua preferência, né? Então é uma atividade individual também. Na realidade, essa sequência 3, como um todo, ela é muito individual, muito procedimental, né? Então, por exemplo, aqui na aula 3, né, depois que vocês fizeram essa pesquisa, ele vai pedir para você, né, compartilhar a pesquisa com os colegas, e depois que você coloque em tabelas, em tabela, na realidade é uma tabela só, né, essas informações que vocês pegaram na pesquisa sobre o período histórico que vocês decidiram pesquisar. Então são questões assim que dependem bastante da orientação do professor de vocês, né, e do modo como vocês realizaram as atividades, que é tudo bem individual. Aqui, por exemplo, ele vai pedir para você fortalecer a sua pesquisa, procurando mais pontos a respeito dela. Então, também é uma atividade bem individual. Agora vamos para a aula 4, que também é baseada na pesquisa que você fez. Só que agora você vai ter que fazer um organograma semelhante a esse, baseado na pesquisa que você fez. Também é uma atividade individual, né? Aqui também, depois de um debate com os colegas, o que você chegou à conclusão, né? Depois do debate baseado na pesquisa que vocês fizeram. Agora, aqui na 5, vocês vão planejar a escrita de um artigo de divulgação científica, né? Então, vocês vão colocar no quadrinho o que vocês pretendem fazer para escrever o artigo de vocês. Também é bem individual, né? O que vocês pretendem colocar na introdução, no desenvolvimento e assim por diante. Né? Argumentos, pesquisadores que você vai citar. Aqui na aula 6 é o momento de você fazer o artigo. Na aula 7 você vai fazer a revisão do texto e na aula 8 você vai divulgar, né, o que você produziu. E aí, com isso a gente termina a sequência 3, que, como eu disse, ela é bem individual, né, e aí a gente vai agora para a sequência 4. Na sequência 4, na aula 1, ele coloca aqui na questão 1 um texto para que vocês leiam. E depois, na questão 2A, ele pergunta qual é o tema do texto. Então, assim, no texto a gente tem a questão da relação da ciência com a arte, né? E ele quer conectar ali nomes que sejam da arte, do campo artístico, com
situações de pesquisas científicas. Essa basicamente é a temática do texto. Agora, a B é pessoal, né? Você acha que existem relações entre o campo das artes e o campo científico? Então, é a sua opinião. Se você acha que arte e ciência se conectam, você coloca aqui. Na C, ele quer saber o gênero da produção textual, e aí tem que justificar também. Então, assim, é um texto de divulgação científica, um artigo de divulgação científica. Né? E por que que é? Porque ele tem o objetivo de apresentar ao público várias informações do campo científico que o público não teria ali conhecimento prévio. Agora aqui na 3, ele vai colocar um trechinho para vocês lerem, e ele pergunta na A se dá para perceber marcas da presença do autor no texto. Então a gente percebe aqui que não tem nenhum verbo conjugado em primeira pessoa, também não tem pronome de primeira pessoa, não tem, por exemplo, algo como eu vi ou eu espero. Então, assim, não tem essas marcas, então não dá para perceber a presença do autor, que não tem essas marcas que são típicas de primeira pessoa. Agora, aqui na B, ele pergunta qual é o efeito da terceira pessoa no texto. Né? Então, assim, quando o texto está escrito em terceira pessoa, ele se torna mais impessoal, mais neutro, mais objetivo. Né? Então, assim, se eu não marco a presença do autor, né? Se eu leio o texto e tenho a sensação de que não tem alguém ali, né, que está dando as coisas do seu ponto de vista, fica tudo mais impessoal, mais neutro, e eu acabo tendo mais confiança naquilo que eu estou lendo e sentindo que realmente está respaldado em base científica, em fatos, e não em opiniões. Porque o objetivo do artigo de divulgação científica justamente é esse, né? Ser uma coisa baseada ali em fatos e em evidências, tá? Agora aqui ele vai falar na letra C, né? Você vai fazer uma atividade em dupla, trocando os textos que vocês produziram na sequência anterior, né? E vamos seguir para a aula 2. Então, aqui na questão 1 ele coloca mais um texto para que vocês leiam. E depois na A, ele comenta o seguinte, né? O texto mostra novas possibilidades de compreender a relação das artes com a ciência. Então, assim, quando a gente tem isso em mente, dá para afirmar que a arte possibilita novas vivências e olhares para o campo científico? Então, assim, a gente percebe que a arte, ela dá uma possibilidade de pensamento subjetivo, mais individual, mais criativo, para questões que são muito racionais. Então, ela acaba criando uma certa ruptura aí nesse momento. Né? Ela dá ao campo científico a possibilidade de enxergar coisas novas, de novas vivências. Então, nesse sentido, existe essa possibilidade de novas vivências e olhares para o campo científico através da arte. Agora, na B, ele pergunta se os pronomes pessoais, né, se a utilização de pronomes pessoais é semelhante ao texto lido na aula anterior. Então, assim, o que a gente percebe é que no artigo de divulgação científica, de modo geral, os pronomes utilizados são de terceira pessoa, não tem marcas ali de primeira pessoa, né? Então, é sempre bem neutro, bem impessoal, com a terceira pessoa ali durante o texto todo. Mas, apesar disso, em textos, em trechos, em pedacinhos em que ele vai falar do pensamento de um determinado cientista, de uma determinada autoridade no assunto, aí ele vai colocar entre aspas, né, e vai utilizar a primeira pessoa, porque ele está transcrevendo a fala de alguém de maneira exata, como foi colocado. Agora, aqui na questão C, ele vai falar que existem ações apresentadas em primeira pessoa no trecho, né, e que quais efeitos de sentido essa construção pode passar, né? Então, assim, a gente tem aqui um trecho em citação direta, por exemplo, o professor afirmava, não sabemos, etc. Está aqui o texto em citação direta, né? Aqui está a fala do professor exatamente como ele falou. Isso aqui é um discurso direto, é uma citação direta. Então, aqui a marca de a primeira pessoa está mostrando a voz dessa autoridade, que é o professor, né? Mostrando que ele fala, para que ele comprove os fatos. Então, assim, o texto, de uma maneira geral, é feito em terceira pessoa, o autor constrói o texto em terceira pessoa, mas nos trechinhos, nos pedacinhos em que ele vai falar da visão de um pesquisador, de um professor, de um cientista, enfim, de uma autoridade no assunto, ele vai colocar em primeira pessoa, porque aí ele vai transcrever exatamente como a fala da pessoa aparece, tá? Esse texto faz isso, mas de uma maneira geral, textos de divulgação científico fazem também. Agora aqui ele pede para você analisar de novo os textos que vocês produziram em sala e analisem se tem emprego de primeira pessoa, né?
se tem algum ajuste para ser feito nisso. Agora aqui na aula 3, a gente tem na questão 1A um trechinho e ele pede para a gente comentar, né, analisar a questão do tempo verbal. E ele diz que as formas que estão em destaque estão no pretérito perfeito do indicativo. Mostrou, receberam, né, haviam tido. Então, ele quer saber por que o autor escolheu justamente esse tempo verbal para usar nesse trechinho. Então, assim, ele quer contar nesse trecho, o autor, todo o contexto da pesquisa, indicando ações que já foram realizadas. Então, que já foram realizadas, então ele tem que colocar verbos que estão no pretérito perfeito, que é o tempo das ações que já foram concluídas. Agora aqui na letra B tem mais verbos grifados e ele pergunta os efeitos de sentido que essas formas verbais têm, né? Que no caso são formas do presente do indicativo. Então assim, como são verbos que estão no presente, eles vão mostrar aí ações que são permanentes, que são atemporais. Por exemplo, desenvolve, o estudo da arte desenvolve. Não é que desenvolve só em um determinado momento, desenvolve sempre, né? Melhora a capacidade, tipo, melhora sempre, né? Não é assim específico de um momento que passou, que vai passar. É uma coisa permanente e atemporal. E aí faz com que o leitor enxergue isso como uma coisa constante, né? Independente do tempo, que ele não vai assim questionar. Agora aqui na letra C, mais uma vez, explicar o tempo das formas verbais, só que aqui é pretérito imperfeito. A gente tem reconhecia, considerava, e por que que está nesse tempo? Aqui a ideia é de ação que já passou, mas que não terminou completamente. Tipo, é passada a ação, mas ela tem uma continuidade, né? Num determinado período do passado. Então, uma ação que começou no passado, mas que de certa forma tem uma continuidade e que não está assim completamente, tipo, começou e terminou, né? Diferente do pretérito perfeito, que começa, termina e acabou, né? Essa não, ela começa e tem uma certa continuidade. Agora vamos seguindo então para a aula 4. E ele pede aqui para preencher uma tabela, um quadro, com trechos, né, das aulas 1 e 2. E aí vocês precisam encontrar formas verbais que indicam impessoalidade e depois tem que reescrever de uma maneira que seja mais pessoal. Então, por exemplo, ele dá aqui um trechinho. E qual é o trecho daqui que indica impessoalidade? Então, quando eu pego foi desenvolvida, eu vejo que é uma passagem daqui desse trecho que indica impessoalidade, que mostra neutralidade. Então, eu vou colocar aqui, foi desenvolvida e indica impessoalidade. Agora, eu vou ter que reescrever tudo isso aqui, tirando o foi desenvolvida, alterando toda a estrutura para que se torne mais pessoal. Então, daí é isso que eu vou fazer, né? Então, por exemplo, ao invés de foi desenvolvida, desenvolvemos. Percebam que quando ele coloca o nós, fica totalmente pessoal, diferente da opção que ele já deu aqui nesse cantinho esquerdo. E aí, nas células seguintes, é a mesma coisa, né? Aqui você vai puxar o que é impessoal daqui, e aqui você vai reescrever de uma maneira que fique pessoal. Assim também como na última linha. Agora, aqui ele quer que você, né, veja as possibilidades de escrita desses trechos da atividade 1 e explique as diferenças de efeitos de sentido. Então, por exemplo, foi desenvolvida. Tem que explicar qual é o efeito de sentido desse trecho que está grifado. Então, por exemplo, a metodologia aqui é quem sofre a ação que alguém fez, né, de desenvolver. Então, esse é o ponto de vista, a perspectiva. Agora, aqui, desenvolvemos, já mudou. Percebam que aqui, né, a metodologia sofre ação. Agora, quando eu troco para desenvolvemos, os cientistas praticam a ação de desenvolver a metodologia. Então, eu inverti aí o raciocínio. E assim por diante, nas linhas abaixo, a gente vai analisando esses trechos. Agora, aqui, as aulas 5 e 6, vocês vão revisar as produções que vocês já vêm fazendo, né? E vão preencher aqui a tabelinha, analisar tal, como é que está sendo essa produção, né, questão de ajuste, se precisa ou não, né, no que ele está adequado, por exemplo, se a estrutura tem introdução, desenvolvimento, conclusão e assim por diante. Agora aqui ele vai sugerir que vocês façam pesquisas, né,
sobre blogs, sobre como os jovens têm contato com a arte, é uma sugestão de pesquisa. E nas aulas 7 e 8, ele vai sugerir que vocês compartilhem essas informações que vocês pesquisaram, né? Na atividade anterior, troquem a experiência com os colegas de vocês, mostrem os resultados, enfim. E aí, com isso, a gente termina essa sequência 4. Então, nesse vídeo foi a sequência 3 e 4. Eu agradeço a vocês que me acompanharam até aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com seus amigos para ajudar eles também. Se inscreve no canal para acompanhar outros conteúdos do gênero. É isso, um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!